Fala pessoal, hoje vamos falar sobre o tão improvável, porém real, Liga da Justiça de Zack Snyder, popularmente conhecido como Snyder Cut. Fazendo um breve resumo, a relação do diretor Zack Snyder com a Warner Bros. Não estava das melhores após a recepção bem abaixo do esperado de Batman vs Superman: A Origem da Justiça. A trágica morte da filha de Snyder foi o estopim para que ele abandonasse as gravações de Liga da Justiça, que já estavam bem encaminhadas. Então, o diretor Joss Whedon, o mesmo do primeiro e do segundo Os Vingadores, foi chamado para concluir o projeto. Ele refez boa parte do que o Snyder havia feito e, na tentativa de deixar algo que agradasse mais ao público em geral, o resultado foi aquele Frankenstein genérico que chegou aos cinemas em 2017. Daí os fãs fizeram uma campanha massiva na internet para que a versão do Snyder, que ninguém nem tinha certeza se existia mesmo, fosse lançada. E deu certo. A Warner deu sinal verde, além de um incremento de cerca de 70 milhões de dólares para que o Zack Snyder finalizasse o seu longa, fizesse filmagens complementares e uma versão de nada menos que 4 horas seria lançada na plataforma de streaming HBO Max. Em meio a tanta expectativa, acabou o mistério e parece que o resultado agradou a maioria das pessoas. Mas será que o Zack Snyder é mesmo quase um deus a ponto de fazer um milagre? É um filme completamente novo ou só uma versão repaginada daquele de 2017? Vamos comentar tudo, mas antes, já sabe, clica aqui, se inscreve no canal. Na trama, após a morte do Superman, Bruce Wayne convoca Diana Prince para combater um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, eles recrutam um time de meta-humanos que inclui Aquaman, Cyborg e Flash para evitar que as 3 caixas maternas sejam reunidas e assim evitar um catastrófico fim do planeta Terra. Como deu para perceber pela sinopse, a história é a mesma do longa de 2017, porém, desta vez, temos um filme novo e bem melhor. Se antes tínhamos algo pasteurizado e sem aprofundamento algum, agora temos uma narrativa coesa, com identidade própria. Afinal, amem ou odeiem, não tem como negar que o Zack Snyder sempre entrega algo autoral, algo com a cara dele. E este Liga da Justiça é o puro suco do milho do Zack Snyder. Tem todos os traços que o cineasta tanto adora. Muita coisa funciona, algumas não. Tem muita câmera lenta, muita mesmo, cores desaturadas, músicas épicas, cenas de ação grandiosas com muitos elementos em cena. A ideia de lançar no formato 4x3, aquela tela reduzida que se assemelha a um quadrinho, até poderia funcionar numa tela grande de IMAX, mas acaba soando como uma escolha gratuita, apenas para soar estiloso, sem efeito prático para quem assiste. Muitas passagens novas em nada acrescentam à trama, como por exemplo, aquela cantoria estendida no pier após a despedida do Aquaman e a cena de apresentação do The Flash, em que ele salva a Iris West, além de muitas batalhas que são estendidas até onde convém o diretor. Convenhamos, em 4 horas ele inseriu o máximo de material que tinha ao seu alcance. Aquela caixa materna dos humanos, que vai pra lá e pra cá o tempo todo, parece até batata quente, chega a ser absurdo que os vilões nunca encontrem ela. A trilha sonora não é nada discreta e tem um certo canto lírico que ecoa toda vez que a Mulher Maravilha aparece, que soa não apenas repetitivo, mas brega mesmo. Aquele tom pessimista, marcado pela fotografia escura, tão característico do diretor, está presente e até entende-se o receio do estúdio em liberar essa visão para os cinemas. Em 4 horas então, nunca seria visto se não fosse o apelo do público. Tem uma dose de violência diferenciada para os longas do gênero, com direito a ground and pound, mutilações e empalamento de um certo personagem, além de palavrões. Mas eu afirmo que essa pegada não apenas combina com o roteiro original de Chris Terrio, como a maioria das mudanças foram positivas. Aqui, o diretor imprime a sua visão que aproxima os super-heróis dos deuses do passado e, ao mesmo tempo, humaniza eles, colocando as figuras paternas como essenciais para as motivações de todos eles. A possível atração entre Bruce Wayne e Diana Prince e aquela família de russos que é introduzida apenas para ser salva na batalha final, subtramas que eram bem deslocadas, acertadamente foram retiradas. As batalhas estendidas com as guerreiras de Temícera e aquele longo flashback com o embate entre raças, com direito até à participação de um Lanterna Verde, tudo é muito bonito de se ver.
E o mais importante, por mais grandiosas que elas sejam, são cenas de ação em que é fácil compreender o que acontece na tela. Apesar do uso do slow motion claramente exagerado, ele torna algumas sequências de ação mais eficientes, principalmente envolvendo a Mulher Maravilha, como na sequência do assalto ao banco do início e nos embates contra o Lobo da Steppe e o Superman. Desta vez, temos mais noção do quão poderosa ela é. O desenvolvimento de cada personagem agora é bem mais convincente. O que ganhou mais espaço, de longe, foi o Cyborg, vivido pelo Ray Fisher. Ele é praticamente o coração do filme. Agora acompanhamos muito mais do seu drama por ter perdido, literalmente, a vida e ser transformado em uma máquina, e a sua relação com o pai, vivido pelo Joey Morton, move boa parte dos acontecimentos. Um dos pontos fracos mais sentidos da versão anterior, o vilão Lobo da Steppe, que tem a voz do Ciaran Hinds, está infinitamente mais interessante, seja em visual ou por suas motivações. A nova armadura metálica ganha explicação não só por estilo, mas na ação mesmo. Mas ao colocá-lo como subalterno que só quer pagar uma dívida e se ver livre, é possível criar empatia diante da mediocridade dele, mesmo sendo alguém tão imponente fisicamente. O Barry Allen, vivido pelo Ezra Miller, ele continua como alívio cômico, um jovem deslumbrado com a possibilidade de ter amigos e ser um herói. Mas agora ele não tá tão bobão, uma metralhadora de piadas. Inclusive, ele ganha uma importância lá no clímax que rende uma das melhores cenas desta versão, se não a melhor. E felizmente tiraram aquela piada completamente desnecessária dele caindo por cima da Mulher Maravilha. O Batman, vivido pelo Ben Affleck, continua sendo o protagonista, com mais tempo em tela tentando reunir o grupo e com algumas boas interações com o mordomo Alfred, vivido pelo Jeremy Irons. Vemos um pouco mais dele em ação, seja em embates corporais, algo tão essencial para o Batman, ou ele em ação com a nave ou com o Batmóvel. Há um certo plano com o carro englobando toda a equipe que talvez seja um dos mais emblemáticos do longa. O Aquaman, vivido pelo Jason Momoa, ainda é o menos aproveitado, mas pelo menos aqui vemos um pouco mais da sua negação em ser um rei de Atlantis através da participação maior da Mera, vivida pela Amber Heard, e, desta vez, do Vulko, vivido pelo Willem Dafoe. O Superman, vivido pelo Henry Cavill, continua com pouco tempo em cena, mas agora temos mais noção do seu peso desde a cena de abertura, em que o grito ecoa por todo o mundo. A aparição dele no clímax acontece de maneira bem orgânica e nada caricata, diferente do longa de 2017. O uniforme preto, olha, e agora não tem aquela remoção digital do bigode horrível que tanto virou piada. Muitos comentavam sobre a aparição do Darkseid. Ele não impressiona, mas se trata daquela ameaça maior que era necessária para os longas da DC Comics naquele momento, algo como o Thanos estava para a Marvel. Ele é inserido não apenas em flashbacks, mas também em paralelo à trama principal. Ele inclusive aparece bem mais do que muitos imaginavam. Diferente de uma certa outra participação especial inédita, sim, faz sentido dentro da narrativa. Há um epílogo com a participação do Coringa, vivido pelo Jared Leto, que aqui está um pouco melhor do que no horrendo Esquadrão Suicida, mas ainda se mostra bem limitado no papel. Tal cena é totalmente avulsa à história que acompanhamos, mas ela complementa aquele sonho que era tão deslocado em Batman vs Superman, e ela também dá dicas de uma possível continuação que provavelmente nunca vamos ver. A Liga da Justiça de Zack Snyder é um longa cheio de excessos e exibicionismos, mas um produto bem honesto, com a visão da história que o realizador realmente queria contar sem tanta interferência do estúdio. É cheio de momentos que impressionam e personagens que, se antes não eram interessantes, agora pelo menos podem conquistar a simpatia dos fãs. A nota 8. Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Não deixem de passar lá no blog Thiago na Tela para conferir um grande acervo de críticas. Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!